E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês o review do novo SSD de alto desempenho da Kingston. Esse aqui é o Kingston KC 1480GB. Ele vem no formato M2, protocolo NVMe e traz uma placa PCI Express para que você possa instalá-lo em uma placa-mãe que eventualmente não tenha a conexão M2 disponível. Quem acompanha o canal há um certo tempo lembra que em 2015 eu fiz o review do HyperX Predator 480GB. Ele era bem parecido com esse, mas não era NVMe e trazia velocidades menores, 1400 MB por segundo de leitura sequencial e 1000 MB por segundo de escrita sequencial, que ainda assim é bem superior a SSD SATA 3 padrão, mas as demandas têm aumentado, os usuários estão ficando mais exigentes e os fabricantes estão trazendo dispositivos cada vez mais rápidos. Esse novo Kingston KC1000 é o sucessor do HyperX Predator, agora trazendo um NVMe, como eu falei para vocês, naquele lá era apenas a HCI, então a gente consegue latências menores, e agora ele trabalha com PCI Express 3.0 X4, velocidade 2.700 MB por segundo de leitura sequencial e até 1.600 MB por segundo de escrita sequencial, um salto aí bem interessante. E o mais interessante é que naquela época o Predator, por conta da alta do dólar, estava bem caro aqui no Brasil, a gente encontrava por R$ 2.500. Esse produto, hoje nas lojas brasileiras, R$ 1.500. Outros diferenciais do KC1000, agora há aqui uma nova controladora Phison, que também equipa outros bons SSDs. O tempo de garantia foi estendido, no Predator era 3 anos aqui no Brasil, KC1000 5 anos no Brasil. Tempo médio entre falhas dobrou aqui, são 2 milhões de horas. O tempo médio para que haja uma falha, lá 1 milhão de horas. Um ponto que foi reduzido aqui foi a quantidade total de bytes gravados, o TBW. Aqui são 550 terabytes versus 882 terabytes no Predator anterior. Embora ambas as quantidades são bem insanas, especialmente para um usuário comum, mesmo alguém que vai usar esse disco de estado sólido para trabalhar. Para vocês terem ideia, se você gravar 40 GB por dia, todos os dias ao longo de um ano nesse SSD, você vai gravar aproximadamente 14,6 terabytes por ano. Para atingir os 550 terabytes, que é o limite que o fabricante testou nesse produto, você teria que ficar tranquilamente 37 longos anos gravando 40 GB por dia. O usuário comum dificilmente vai gravar os 40 GB por dia, geralmente grava menos, mas isso é um ponto legal para quem vai trabalhar e usar esse tipo de SSD em soluções que exigem grandes quantidades de transferências de dados o dia inteiro, por exemplo. Ok? Bom, passada a teoria, vamos para a parte prática, conhecer um pouco mais o produto. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso, e para Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Bom, como vocês estão vendo, a caixa do produto é muito parecido com o antigo Predator. Até recomendo que vocês assistam aquele vídeo, caso vocês queiram aí ter um momento nostálgico. Então, aqui nós temos um produto sobre a marca Kingston, lá era sobre a marca HyperX, mas a HyperX é uma divisão da própria Kingston, ambas são a mesma marca, certo? Quando nós abrimos aqui a caixa, nós vemos que ele tem um serial do software Acronis True Image HD Software, que você pode fazer ativação com uma chave que ele acompanha aqui. Tem um mini manual de instruções e finalmente você tem o SSD já instalado na placa adaptadora com um outro suporte para que você possa instalar em um gabinete com uma altura um pouco menor. É interessante mencionar que existe a versão desse SSD sem essa placa adaptadora. Essa versão é vendida apenas o M2 e custa R$100 a menos. Para quem vai usar diretamente no M2, você pode poupar um pouco e comprar sem essa placa. Essa opção aqui é interessante para quem eventualmente precisa instalar uma placa-mãe que ou os M2 já estão ocupados ou não tem o M2 para que você possa utilizar.
É importante lembrar que você pode comprar a versão de 240 GB, que é um pouco mais barata e tem a metade da capacidade de armazenamento, assim como a versão mais top que a Kingston oferece hoje, que é de 960 GB, para quem quer instalar o sistema operacional e vários jogos aí no seu SSD, por exemplo. Nesse SSD eu consegui instalar perfeitamente o Windows e vários jogos, aí 4, 5 jogos grandes de 40, de 50 GB, para poder usar o benefício de ter o SSD nesses jogos para que o carregamento seja feito de uma forma mais rápida. O de 240 GB permite que você instale o Windows e 1 ou 2, às vezes 3 jogos, dependendo do peso que esses jogos vão ter, ok? Bom, qual que é a vantagem de SSD M2? Além dele ter uma velocidade maior, tipicamente com os SSD SATA 3, por ele estar ligado diretamente no PCI Express, muitos deles vão usar o NVMe, como é esse caso. Em relação ao HCI, um dos benefícios é a menor latência, mas uma coisa interessante também na estética, o SSD M2 não precisa de cabos, nem de dados e nem de alimentação. Basta você conectar na placa-mãe e pronto, ele já vai estar funcionando e reconhecido perfeitamente. Um outro ponto interessante é a memória utilizada aqui. Ela é uma NAND Flash, é claro, porém marca Toshiba tipo MLC, melhor que as TLCs que são implementadas em SSDs de entrada. A própria Kingston, a própria HyperX traz um TLC em alguns modelos, mas aqui foi implementado o MLC pensando justamente na durabilidade, no longo prazo de uso desse produto. Vamos começar então os testes de performance. Eu vou testar o KC1000 utilizando essa placa e utilizando diretamente no M2 para ver se há uma diferença de performance. Eu vou compará-lo com outros produtos, por exemplo, um dos melhores HDs que nós temos hoje, o WD Red Pro 5TB, para que você veja a diferença de um HD para um SSD, assim como um dos melhores SSD SATA 3 disponíveis hoje, que é o HyperX Saver de 240 GB, para que você veja a diferença entre um dos melhores SATA 3 versus um SSD M2. Eu vou colocar também um SSD M2 de alto desempenho, que é o Samsung 960 EVO, que atinge velocidades aí bem altas. Vamos ver nos comparativos qual é mais interessante. É claro que vocês estão percebendo que são dispositivos com capacidades de armazenamento diferentes, porém é interessante para que você veja justamente a relação de custo-benefício, qual vale mais a pena. Em comparação com o Samsung 960 EVO de 500 GB, o concorrente direto do Kingston KC1000, tanto na performance quanto no preço e na capacidade, ele apresentou mais desempenho com dados compressíveis em ato disk benchmark, porém o KC1000 perdeu nos testes com dados incompressíveis em SSD e Crystal Disk Benchmark, tanto no modo sequencial quanto nos modos aleatórios 4K e 4K com profundidade de fila 64, além da latência de acesso que também é superior, um pouco superior no Samsung 960 EVO. Porém, quando a gente coloca em um teste prático em PC Mark 10, todos os SSDs aqui testados se mantiveram bem equilibrados. Atualmente o 960 EVO custa R$100 a menos e é a melhor opção pensando em custo-benefício se você foca em alto desempenho. Porém, como eu falei para vocês, se você compra o KC1000 sem a placa adaptadora, só o M2, assim como é o caso do 960 EVO, os preços ficam iguais, você ainda vai ter um pouquinho menos de desempenho em certas aplicações, porém aqui você tem o diferencial de ter a memória MLC versus TLC do 960 EVO. A quantidade total de bytes que você pode gravar lá é de aproximadamente 200 terabytes, aqui 550 terabytes. Lembrando para vocês que esse não é o limite máximo, você pode passar esse limite. Tem vários testes na internet que mostram que alguns dispositivos que prometiam, por exemplo, 500 terabytes, passou de 1 petabyte sem nenhum problema, ok? E aqui 5 anos de garantia versus 3 anos de garantia no caso do Samsung 970 EVO. Então são diferenciais que cada um tem, mais performance no EVO, um pouco menos de desempenho aqui, porém você tem essa opção de usar tanto o M2 quanto no PCI Express, maior garantia, maior quantidade total de bytes gravado. Em comparação com o HyperX Saver de 240 GB, nós vemos que o KC1000 oferece mais desempenho, isso é óbvio, pelo tipo de tecnologia empregada, mas nos testes práticos é muito parecido. Em comparação com o HD, é claro que o desempenho é muito superior, especialmente quando nós falamos de testes aleatórios com arquivos pequenos, razão pela qual um HD demora tanto para inicializar um sistema operacional com vários programas ao mesmo tempo, e por isso que o SSD faz isso
muito mais rápido, porque para acessar um arquivo, ele simplesmente solicita o arquivo vem com uma velocidade muito mais rápida, o tempo de acesso é muito menor. Um HD precisa ficar girando e procurando esses arquivos, e isso deixa ele bem mais lento. É claro que eu não quero inutilizar os HDs, o custo por gigabyte do HD ainda é muito menor. Com R$230 a gente compra um HD de 1 TB ou um SSD de 120 GB. Então a prioridade de cada um, armazenamento em massa, custo-benefício é com HD, performance e maior durabilidade, SSDs. Nós percebemos também que existe uma certa diferença em alguns testes ao utilizar o SSD diretamente no M2 e não no PCI Express. No meu caso, utilizei no slot, que ele é controlado a partir do chipset, não é o slot nativo do CPU, que é a escolha que a maioria das pessoas provavelmente vai fazer. Só que existe um certo delay entre o slot, o chipset e o CPU, por isso que a performance é um pouquinho menor. Meu conselho, sempre que possível, utilize no M2 ou utilize em slots roteados a partir do CPU se esses slots estiverem livres. A prioridade, é claro, é sempre a sua placa de vídeo. Mas ainda assim, funciona bem, não perde muito desempenho se você não usar diretamente no M2. Esse é um ponto importante que eu quero ressaltar com vocês. E uma outra dica, se você for usar diretamente no M2 para ter o máximo desempenho, e a sua placa-mãe tiver 2 M2, veja qual é o M2 mais rápido. Geralmente um é mais lento, trabalha ali nos 16 gigabits por segundo, o outro trabalha nos 32 gigabits por segundo, e isso vai fazer diferença, porque o de 16 gigabits vai capar bastante a performance do seu SSD, ok? Evite também instalar o SSD M2 embaixo de placas de vídeo muito quentes, porque ele já esquenta muito por padrão, não esse modelo, eu digo o SSD M2. Porém, se você coloca embaixo de uma placa de vídeo no slot M2, que geralmente tem algumas placas-mãe, ele vai esquentar ainda mais. A temperatura é tão crítica que, dependendo do nível que chega, 80, 85, 90 graus, a performance começa a cair. Ele faz throttling, ele perde desempenho. É por isso que você vê placas-mãe oferecendo heatsinks para M2, para justamente refrigerar, dissipar o calor desses componentes. Eu fiz um teste de temperatura nesse SSD, ele não atingiu essa temperatura altíssima, porém se estabilizou ali por volta dos 60, 65 graus em estresse, quando a gente estava rodando benchmarks, rodando os testes. Se porventura passar de 80 graus, eu recomendo que você utilize um dissipador para M2, caso sua placa-mãe não tenha, ou coloque pelo menos uma fan no seu gabinete posicionada para tentar ventilar, ajuda a preservar o próprio produto. Então, pessoal, chegamos ao final desse breve review. Vocês viram que o produto é realmente interessante, tem esse plus de permitir que você utilize tanto no PCI Express quanto no M2. É claro que se você vai usar no M2, nem compre com a placa, porque aí você vai estar economizando aproximadamente R$100 e no M2 você tem mais desempenho conforme foi visto aí. Mas é interessante para quem eventualmente não tem M2 para usar. Bom, trouxe um salto interessante em relação ao Predator anterior, aumentou bem a velocidade, porém, em testes práticos no PC Mark, conforme vocês viram, comparei ali o Samsung 960 EVO, que é até melhor que ele, comparei o Savage, que é inferior a ele em desempenho, mas a diferença ficou muito pequena, coisa de alguns segundos. Em relação ao HD, aí sim é uma diferença maior. Mas é importante que você, usuário comum, que pretende usar isso aqui no dia a dia, pô, vou só usar ali para navegação, instalar um jogo ou outro, a diferença para um SSD comum não é tão grande, não é tão perceptível. Então, para quem que eu recomendo esse SSD? Para usuário exigente, entusiasta, o cara que vai eventualmente trabalhar e precise de altas velocidades para transferir arquivos. Se você vai fazer um uso comum, você pode comprar? Pode, mas tem soluções mais baratas que te atendem muito bem. Por exemplo, se você pega a linha de entrada da Kingston, que é o A400, com os mesmos R$ 1.500 desse produto você compra um SSD de 1 TB, o dobro de capacidade, porém com uma velocidade menor. Aí você vê o diferencial que você quer, mais armazenamento, mais desempenho. Tem outras linhas também, aquela A1000 de 480 GB M2, já tem uma performance melhor que o SATA 3 e custa R$500 a menos que a linha K100.000. Ou a linha Fury, que eu já fiz aqui review no canal, você paga R$700 a menos que ele, também mantendo os mesmos 480 GB. Então você tem várias escolhas dentro da HyperX, /Kingston, entrada até o de alto desempenho. Cabe a você decidir o que é melhor para você, já dei a minha opinião aqui, tudo bem?
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias eu vou trazer mais reviews de SSDs para vocês. Um grande abraço a todos.